Boa noite, que bom estar aqui com vocês de novo na aula 3. Hoje eu estou aqui, num espacinho diferente no meu escritório e nós vamos falar sobre comunicação. Então ativa o sininho se você não está seguindo, segue, já encaminha para todos os seus amigos empreendedores ou seus parceiros ou seus colaboradores para eles virem com a gente melhorar essa nossa comunicação. Pode ser? Então, eu vou colocar aqui uma telinha para a gente, que eu curto muito. Eu sou bem dinâmica, então eu gosto desses trabalhos onde a gente desenvolve juntos. Deixa eu só... Peraí, galera. Só pegar uma que ficou para cá, que eu vou precisar dessa aqui para outra. Gente, vocês trabalham com duas telas? Então, deixa eu dar uma dica para vocês. Trabalhem com duas telas. Duas telas é vida. Duas telas é bom demais. Demais, 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 demais. Pronto, e como vocês estão? Vai me contando aí de onde vocês estão falando, como vocês estão. Eu já vou compartilhar aqui uma telinha para vocês, para a gente fazendo esse trabalho juntos, ok? Então, vamos colocar uma telinha aqui, né? Pronto, compartilhando uma tela branca aí com vocês, que eu gosto de escrever. Então, vou... Comunicação empresarial. Então, vamos lá, gente. Rejane, por que esse tema é importante? Né? Primeiro, a gente só diz que uma comunicação ela é assertiva, uma comunicação ela é eficiente quando ela muda, ela transforma a atitude de pessoas. Porque vamos combinar, gente, se já é chato no pessoal, imagina no profissional. Você chegou atrasado. No dia seguinte, você chegou atrasado de novo. No outro dia, você chegou atrasado de novo. Você fica chata. Você fica chata, você fica incoerente. Sabe o que acontece? Tem um ditado que a minha avó já dizia, né? Fica igual o menino que mãe fala, fala, fala e não faz nada. Desse jeitinho. Então, os empreendedores, eles falam muito isso. Os empresários falam muito isso. Ah, porque não me escuta, porque eu tenho que falar a mesma coisa 15 vezes, 50 vezes, 60 vezes. Parece que não entende, né? E às vezes, gente, não está entendendo e às vezes está se fazendo de desentendido. Por quê? Quando eu estou me fazendo desentendido, você tem que começar a avaliar o quanto de liberdade e de espaço você deu para esse funcionário, tá? Agora, quando você está falando várias vezes, ele pode realmente não estar entendendo. Por quê? Porque a sua comunicação não é clara, a sua comunicação tem uma série de fatores, ou ele às vezes não sabe te atender, igual, por exemplo, você chegou atrasado de novo. Sim. Você verificou o porquê que ele chegou atrasado? O que acontece? Se ele vem de ônibus, se ele vem de carro, se a linha de ônibus dele atende ou não? Hoje eu estava mais cedo com uma cliente de consultoria, ela estava me dizendo assim, Rejane, mas ele não faz o serviço direito, ele me entrega o serviço horrível, mal feito, e ainda me diz que ganha pouco. Como é que eu lido com isso? Eu falei, por que ele tem a liberdade de te dizer isso? Porque você, empreendedor, tem que dar os limites da sua empresa. Como é que ele está entregando um serviço que não está correto, não está bem feito, ainda está questionando o aumento quando você vai fazer uma correção de um serviço base que ele tinha feito? Ela falou, mas é porque ele já é um funcionário de muito tempo, já está comigo há 3 anos, então eu gosto, né? Não gosto de me indispor, porque eu conto com ele, porque é melhor com ele do que sem ele. Aí eu te falo, né? Comunicação também vai partir o quê, gente? De valores, de normas e condutas. O seu funcionário está errando. Qual a consequência dele ter errado? Você ser dependente técnico dele, emocional dele? Não faz muito sentido, né? Então, vamos começar dizendo que a comunicação empresarial, isso aqui está muito pequeno, né, gente? Ela transforma, tá? Ela transforma atitudes. Vamos aumentar isso aqui? Vamos colocar aqui 24. Pronto, assim, acho que fica melhor para vocês. Então, primeiro passo e a maior intenção da comunicação empresarial. Transformar atitudes, não é ficar sendo chata, não é ficar toda vez falando, e o seu funcionário, o seu colaborador, isso aqui para sua vida pessoal também, tá? Seus filhos, seu marido, sua esposa, não te atender, você está sempre falando mais do mesmo. Então, você tem que transformar em atitudes. É aonde entra o quê, gente?
treinamento, falar de formas diferentes, né? Já diz lá, né? Fazer a mesma coisa, esperar resultados diferentes é insano. Então, às vezes, a pessoa não entendeu, não teve a cognitividade de entender, eu vou lá e explico de uma forma diferente. Mas a comunicação, ela exige o quê? Ela exige um processo, não é só falar e pronto. E aí, você entendeu? E aí, tá tudo ok? E aí, você tem alguma dúvida? Então, a gente tem que fazer uma comunicação mais assertiva, que eu vou te ensinar um pouquinho mais para frente, tá? Antes disso, vamos conversar do 738-55. O que defende esse conceito? 7% da sua comunicação é verbal, é o que eu falo, como eu falo, o que eu digo, né? Como eu contextualizo em palavras, em frases, português, inglês, o que eu falo, verbal. Então, eu estou falando com você, isso é 7% da minha comunicação. Você percebeu que à medida que eu vou falando, eu vou gesticulando muito? Eu vou, né? Eu tenho essa coisa de gesticular, de mexer, né? Isso é 55, visual ou facial. Então, enquanto eu estou falando 7% é a fala, 55% são os meus gestos, minhas viradas de olho, né? Quando eu olho para o lado, quando eu olho para o outro lado, para cima, para baixo, um pouquinho de PNL, para quem entende um pouquinho aí de programação neurolinguística, né? E 38% é o tom de voz. Então, por exemplo, tem um estudo que eu adoro. Se você tem um petzinho, um cachorrinho, e se você chegar para ele e falar assim, oh, tchu, 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 ele vai ficar todo, né, todo elétrico. Se você fala para ele também, oh, mas de forma brava, oh, tchu, 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 ele já o quê? Ele já assusta. Claro que eu não estou comparando os seus colaboradores com um cachorrinho, mas o que eu estou te explicando? Seu tom de voz conta. Eu estou super tranquila, eu não estou nervosa, eu estou te chamando a atenção de uma forma super educada. Não, né? Olha, isso aqui, eu estou muito brava. Não, então o tom de voz tem que ser coerente. Então, quando a gente fala em comunicação, a gente está falando em verbal, 7%. A gente está falando em tom de voz, 38%. E a gente está falando em 55% de visual ou facial. As expressões, como eu reajo, como eu lido. Então, a comunicação é todo esse conjunto, gente. E dentro de uma empresa, eu tenho outras formas de comunicação. Os sistemas, os fornecedores, os clientes. Eu tenho tipos de comunicação indireta. Por exemplo, o seu sistema é uma comunicação. A sua internet é uma comunicação. O seu WhatsApp é uma comunicação sem entonação, né? Mas é uma comunicação. Então, dentro de todas essas vertentes, existe comunicação. São formas, são meios de comunicação. Quando eu estou aqui mandando uma mensagem para um cliente que está lá do outro lado, ou está à distância de mim, é uma comunicação. O meu sistema, se ele está funcionando ou não, se ele é eficiente ou não, é uma comunicação. Mas aqui nós vamos nos ater hoje da comunicação interpessoal, entre pessoas, ok? Então, 7% vai ser verbal, 38% vai ser o seu tom de voz e 55% vai ser visual ou facial, ok? Beleza? Rejane, por que é importante nós falarmos de comunicação? Então, eu vou colocar aqui para você o 738-55, tá? Qual é a importância da comunicação na sua organização? Então, vamos lá. Por que isso é importante? Porque eu tenho que me preocupar com a minha comunicação, tá? Primeiro, melhoria dos processos. Rejane, o que é processos? Vamos lá. Processos é uma forma que eu padronizo, que eu sistematizo uma forma de fazer as coisas. Seja um script, seja um organograma, seja um fluxograma, seja um plano de ação, seja um planejamento estratégico. Existem vários tipos de processos. Nós vamos conversar isso um pouquinho mais para frente em outra aula, tá? Aí as pessoas falam assim, mas a minha empresa não tem processo, então você tem falhas na sua empresa. Por quê? Eu posso ter a melhor pessoa do mundo, colaborador assim, uou, top. Eu posso me comunicar perfeitamente bem. Se ele não sabe como fazer, ele vai ter o problema. Então, o processo é o como. É como eu vou fazer, qual o próximo passo, qual o primeiro passo, o segundo passo. Da mesma forma, se eu tenho o processo, mas eu não sei como passar aquele processo, como ensinar aquele processo, é terrível. Eu fui essa semana fazer uma pesquisa de clima em uma empresa, né? E foi muito engraçado. Essa cliente me contatou, me disse as dores dela e ela acreditava 100% que o problema dela era a equipe de atendimento, a primeira base ali do atendimento, que era a recepção. Ela acreditava piamente nisso. Meu problema é a recepção. Falei, ok. Vou avaliar a sua recepção, mas como garantia de forma ética e dando mais corpo ao meu trabalho de clima organizacional, eu vou disparar uma pesquisa de satisfação para os seus clientes, onde nós vamos pegar uma amostra para a gente constatar dados.
Seus clientes vão me dar uma percepção, você está me dando a sua, e sua recepção vai me dar a outra, né? Fui até o cliente fazer a pesquisa de clima com a recepção. Já fui com os dados do cliente que já estava divergente com o da minha cliente. Quando eu faço a pesquisa de clima, o que eu descubro? O problema nunca foi a recepção. O problema são os exemplos que são ruins da empreendedora, porque não é claro, não é direto, não é coeso, é muita coisa ao mesmo tempo, sem gestão de prioridades. E quando eu sintetizei todos aqueles dados, fui apresentar para ela, ela falou, meu Deus, eu sempre achei que o problema fosse outro, que o problema sou eu. E eu reconheço, porque você me mostrando agora, o cliente está dizendo o mesmo que os meus colaboradores, e eu não estava percebendo. Que bom, agora eu posso mudar. Então, entende que é melhoria de processo, porque às vezes você nem sabe aonde você está falhando, quem está falhando, mas você tem uma ideia, o quê? Que não é você. E às vezes é o empreendedor, tá, gente? Às vezes é o exemplo, às vezes é o problema na comunicação. Vou te dar outro exemplo. Outra empresa que eu atendo, a gente trabalha por escala. E o empreendedor, ele tem um plantão que ele assume na escala. E ele só chega atrasado. Ele chega 9h30, 10 horas, 9h30, 10 horas. E aí, isso já incomoda bastante, a gente vai corrigindo, né? Aconteceu um problema que o médico que saía no horário dele teve que sair, não pôde esperar o tempo de atraso. Não pôde. Ele me ligou e falou, Regiane, eu não posso esperar hoje. Eu falei, pode ir, tá no seu horário, você pode ir. E aí eu tive uma emergência, sabe, assim, quando o papai do céu fala assim, é hoje, vai lá e acontece aquele problemão nessa 1 hora de atraso. E aí eu peguei o telefone, liguei para o empreendedor e falei, então. Ele falou, ai meu Deus, mas ele tinha que ter esperado. Eu falei, não, ele não tinha, ele estava no horário dele. Você tem que cumprir o seu horário. E o que começou a acontecer? Todos os plantonistas começaram a se atrasar, porque se você não dá um bom exemplo, como o outro vai dar? Então, tá vendo como a comunicação, ela não é só a fala é muito pequena, gente, 7%, né? É 38, 55 mais importante, principalmente o 55, o visual, como eu tô vendo que você tá se expressando, como o seu corpo tá falando comigo, seu corpo fala. Então, você tá falando e o seu corpo tá condizente, como eu vejo, né, dentro dos 38, o seu tom de voz está amigável, está agradável, está alto, está baixo? Ah, não, Regiane, eu falo alto, você vai ter que ter técnicas para falar baixo. Ah, eu falo muito baixo. Você vai ter que ter técnicas para falar alto. Você tem que fazer o que a gente chama de raporte. Então, eu tenho que estar na conexão do outro que está falando comigo. Se eu estou falando com uma pessoa que tem um tom de voz mais posicionado, eu vou posicionar o meu tom de voz, ou eu vou retrair o meu tom de voz para ele me acompanhar. Então, a gente chama isso de raporte. Se o outro se movimenta muito, quando eu quero gerar conexão, tá? Eu vou me movimentar muito. Mas o que, que você precisa entender aqui? Quando você não tem dados, quando você não tem processos, não é a sua comunicação que vai ser o problema. O processo é um problema, mas se você tem processo e a sua comunicação é falha, também não adiantou. Então, é tudo uma grande engrenagem. Eu preciso que uma coisa some com a outra, encaixe na outra e tudo funcione. Mas a premissa mais importante da comunicação é melhorar processos. Né, transformar atitudes, o que processos, como fazer. Se eu transformo através da comunicação, eu vou personalizando aquilo ali cada vez mais, eu vou colocando cada vez mais eficiência, cada vez mais constância e vou tendo cada vez mais resultados, tá? Segundo ponto de importância, engajamento da motivação dos colaboradores. Regiane, o que é motivação? São os motivos que eu tenho para agir. Então, motivação, os motivos que eu tenho para agir. Quando eu estou engajado com uma empresa, quer dizer que eu acredito naquela empresa, quer dizer que aquela empresa vai contribuir para o meu crescimento. Quer dizer que eu estou empenhado com o resultado daquela empresa, porque eu sei que eu vou proporcionar uma transformação para ela e ela vai proporcionar uma transformação na minha vida. Quando a gente diz que não está engajado, quando o funcionário não está de acordo com a empresa. Ele só chega atrasado, ele falta, ele não se comunica, ele só faz o que quer, na hora que quer. E aí a gente fala assim, porque esse mundo está muito difícil de contratar. Não, você que não tem as diretrizes certas dentro da sua contratação e dentro da manutenção do seu colaborador. Principalmente a comunicação. Uma coisa que eu percebo muito nos meus clientes de consultoria. Regiane, tem que chamar a atenção de fulano, mas eu não sei como fazer isso. Se eu for lá, eu vou matar. Se eu for lá, eu vou gritar. Se eu for lá, eu vou ser mal educado. Não. Você tem que ir lá e expressar a sua frustração, dizer, olha, eu queria entender o porquê aconteceu isso. Mas não é crítica, não é julgamento, não é comparação, é um pedido. Olha, eu percebi que você tem chegado muito atrasado. O que tem acontecido? Porque, gente, eu não posso fingir
Demência para o meu colaborador, ele tem que saber que eu acompanho, ele tem que saber que eu estou de olho. Ele tem que saber que eu cobro, ele tem que saber que eu participo da minha empresa. Rejane, quem cuida é meu RH, quem cuida é minha consultora. Ele tem que saber que a sua consultora, o seu RH, te passa dados que você está ciente. Ele tem que saber que se ele continuar se portando desse jeito, não só ele não tem motivos para agir, mas eu não vou ter motivos de manter ele. Então, eu vou treinar, eu vou alinhar, eu vou cuidar, eu vou conversar uma, duas, três. A terceira eu promovo para o mercado de trabalho. Entenda, demissão é ferramenta de liderança, tá? Investir numa pessoa que não quer te dar retorno, gerar dependência técnica e emocional de uma pessoa que não te dá retorno, também é falha de comunicação e vai atrapalhar os seus resultados. É você não acreditando em você e no seu negócio, ok? Então, o que é esse engajamento da motivação dos colaboradores? É eu falar com ele o que precisa ser falado, no tom de voz certo, com os ritmos, o visual certo, tá? Com as palavras certas, gerando nele uma transformação de atitude. Se eu estou chamando a sua atenção, porque mais uma vez você atrasou a entrega de um relatório, eu preciso que isso não aconteça mais. Porque você chegou atrasado, eu preciso que isso não aconteça mais. Porque o negócio está pegando fogo, você está aí, ó, boiando, eu preciso que isso não aconteça mais. Então, como eu vou transformar a sua atitude através da minha comunicação? Tá fazendo sentido? Já já eu vou te ensinar como fazer tudo isso. Relaxa aí, tá? Terceiro, gente, eu vou diminuir conflitos. Por que eu vou diminuir conflitos? Gente, quando a gente não sabe se comunicar, o ruído é muito grande. Perde-se tempo demais, desgasta-se demais para conseguir o quê, gente? Tirar o ruído, tirar a má interpretação. Você quer ver uma coisa que não tem entonação nenhuma, que gera um problema enorme? O WhatsApp. É uma mensagem atrás da outra, não tem entonação, você coloca caixa alta, é uma coisa, caixa baixa é outra. Às vezes você nem viu que colocou caixa alta, não tem entonação. Então, eu preciso que você entenda que a sua comunicação ela tem que ser sem ruídos, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser pontual. Eu vou passar a informação que eu preciso naquela informação. E aqui, um dos maiores conflitos, tá, da comunicação aqui é o vai e não volta do jeito que eu queria. Eu pedi uma coisa, pedi A, recebi Z. Eu disse B, a pessoa me entendeu Y. É uma confusão, um telefone sem fio, quando eu falo, gente, de onde saiu isso? Como é que foi que chegou nisso aqui, né? Porque muito ruído, muita falta de clareza, de direção. Então, o que nós temos que fazer aqui, tá? Como é que a gente diminui esses conflitos? Clareza, objetividade e ser direto. Então, eu preciso de um relatório, eu não vou chegar e falar assim, eu quero um relatório na minha mesa hoje até às 18. Não, eu quero um relatório disso, para isso, sobre isso. De preferência, ensine, tá? Fale mais informações, porque você vai falar mais informações só de uma vez. Olha a diferença, gente. Eu preciso de um relatório de faturamento. Oi, tudo bom? Eu preciso de um relatório de faturamento do período de dezembro do mês passado, porque eu preciso avaliar tal e tal informação para enviar para tal cliente. Preciso disso até 18 horas. Você tem alguma dúvida? Não. Ele vai te levar o quê? Tudo preciso. Aí você pediu que era um relatório de faturamento até às 18, ele chegou lá com o relatório de faturamento, aí você falou, não, não era isso que eu queria, mas foi isso que você comunicou? Foi isso que você pediu? Você foi claro? Você foi coeso? Você, né? Ai, Regiane, vou ter que ficar explicando tudo isso. Aí você decide, você explica uma ou você explica 10. Porque a informação tem que estar correta, a informação tem que ser clara. Quantas vezes a gente está na pressa, na rapidez, resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo, fala-se, pede-se um monte de coisa e depois não sabe nem como é que pediu, como é que falou. E o coitado, gente, às vezes fez o melhor que ele podia, tá achando que tá arrasando, tá achando que tá abalando, né? Um cliente meu chegou para mim semana passada e falou, Rejane, quero demitir fulana. Eu falei, quais os motivos, né? Ah, isso. Falei, ok. Fui conversar com fulano, sentei com a fulana, falou, eu vou receber uma promoção, né? Porque eu sei que todo mundo aqui me ama. Falei, uai, que choque de comunicação é essa, né? É um cliente novo, tá, gente? Estou entrando agora, a gente está fazendo adequação de perfil. Mas você vê como às vezes a pessoa acha que está fazendo tudo certinho, que está arrasando, que está abalando. Então, você determina como vai ser a assertividade da sua empresa em comunicação. Você precisa diminuir conflitos, você tem que ser claro, você tem que ser objetivo, você tem que dar dados dentro da sua informação para você ter o seu pedido atendido de forma pronta, assertiva e com o resultado esperado, tá? Outra questão
Outra questão aqui, tá? Clima organizacional. Gente, melhora o clima organizacional. É uma delícia, né? Todo mundo sabe que comunicação é 98% dos problemas do nosso mundo. As pessoas não sabem se comunicar. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas muito rápidas, muito tecnológicas, relacionamentos muito líquidos e não só amorosos, tá? Profissionais também. Hoje não tem mais aquela questão da lealdade, de ficar muito tempo, de desenvolver carreira. Tá tudo muito líquido, tá tudo muito uou, já foi, né? Então, os tempos atuais, ele vai contra a comunicação assertiva. Então, eu preciso também ir contra essa cultura. Eu preciso o quê, gente? Eu preciso ter um clima organizacional. Se você chega na sua casa, ninguém fala com você, ou as pessoas reagem com comunicação faciais erradas, estão mais agressivas, o tom de voz está alto, está todo mundo estressado, não é desgastante? É. Por que a empresa vai ser diferente? Então, empresas que a comunicação é muito hostil, é muita autoridade, é muito grito, é muita arrogância, os funcionários tendem ao quê? A ser medíocres. Medíocres. Porque todo ser humano quer ser validado. Todo ser humano quer ser reconhecido. Então, quando eu lido com essa pessoa sem crítica, sem comparação, sem julgamento, se eu comunico com ela da forma certa, de igual para igual, trazendo ela, transformando uma atitude, trazendo ela a atender um pedido meu, ó, o clima vai ficar o quê? Suave, leve. A pessoa vai falar assim, não, mas eu vou atender porque, olha, pediu direitinho, fez com amor, sabe? Entendeu o meu lado, entendeu que eu não consigo entregar hoje. Eu estava esses dias numa loja, e aí eu estava vendo lá, né, um objeto lá, e o dono chegou para a vendedora e estava, porque não sei o quê, não sei o quê, acabou com a mulher na minha frente. E saiu, e foi para o balcão. E aí a moça olhou para minha cara totalmente sem graça, totalmente sem jeito. Eu fui conversando com ela, né? Falei, não, ó, eu vou dar um tempo, eu vou sair, depois eu volto, né? Tentei ainda recuperar a emoção dela, mas ela ficou muito abalada, porque ela disse que não era a primeira vez que aconteceu isso. Mas eu vi que quando ela foi voltando para o balcão, ele virou para ela e falou, você não fechou a venda por quê? E aí eu virei para ele e falei, pela forma que você tratou ela na minha frente. Você desestabilizou totalmente, não só a sua colaboradora, como a sua cliente. E aí, na hora, né, ele falou, viu o que tinha feito, pediu desculpa, pediu para tomar um café comigo, me explicou a situação dele, virou meu cliente, né? Mas o que acontece? Gente, clima organizacional é tudo. Ninguém gosta de ficar com pessoas que só reclamam, que só gritam, que distratam, que tudo é cobrança, nunca nada tá bom, é sempre mais, é sempre vem a nós, vem a nós, vem a nós. Então, se você é esse tipo de empreendedor, saiba que a sua chefia tá medíocre. As pessoas, elas não vão ser leais a você, elas não vão se manter em você, elas não vão se manter na sua empresa, elas vão estar sempre muito desgastadas, muito cansadas. Então, quando eu tenho uma comunicação assertiva, quando eu tenho uma comunicação que transforma atitudes, focadas em processos, que engaja a motivação, que dá motivos para a pessoa agir, tá? Que diminui conflitos, clara, reta, direta, coesa, explicativa, né? Eu tenho o quê? Um clima organizacional leve. E com isso tudo, gente, eu faço o quê? Eu aumento os resultados. Aumentados. Eu aumento os resultados. Por quê? Porque as pessoas gostam de trabalhar na minha empresa. Os motivos que as pessoas têm para trabalhar na minha empresa levam elas a crescer. Eu transformo as pessoas, eu ensino as pessoas. Eu estou ali o quê? 100% são pessoas. Então, eu vou lidar das pessoas, eu preciso das pessoas. Eu sei me comunicar com essas pessoas. Então, tudo vai ficando o quê? Mais agradável, mais gostoso, ok? E aí, gente, vamos lá. A gente falou aqui da importância, o porquê que é importante, vamos dar uma ressaltada aqui nos maiores erros da comunicação empresarial, os maiores erros que você pode ter, tá? Número 1, gente, falta de clareza. E como eu escuto isso no mercado empresarial? É assim, recorde. Tá? Empresas que eu vou fazer consultoria é recorde. Não sei o que é para fazer, não entendi. E aí é engraçado. E se eu pergunto, me diz assim, faz assim, pronto, acabou. Faz o que eu tô mandando e acabou. Não, gente. Sai dessa cultura do óbvio. O óbvio é óbvio para você. Para o outro não é óbvio, senão ele não estaria perguntando. Então, ganha a técnica de dar clareza. Lembra que eu expliquei? Você vai fazer tal coisa para isso, o prazo é esse, o tempo é esse, né? Aqui, gente, nessa falta de clareza, pelo amor de Deus, usa o SMART. Lembra do SMART?
Então, vamos lá, traduzindo para o português. Específico, mensurável, alcançável, rentável e tempo. Então, toda a minha comunicação tem que ter essas 5 coisas em qualquer área da minha vida. Pode ser alcance, né? Qualquer área da minha vida pessoal, profissional, amoroso, qualquer área. Então, eu vou passar uma informação, eu vou fazer um pedido, eu quero ser atendido, então vamos supor que eu precise o relatório eu já dei exemplo. Vamos supor que eu preciso marcar uma reunião com pessoas em horários, em turnos diferentes, e eu preciso ter essas pessoas para um alinhamento. Então, eu vou chegar lá e falar assim, pessoal, seguinte, eu vou precisar fazer uma reunião, que eu preciso, mesmo sabendo que vocês estão em turnos diferentes, sabendo que às vezes vocês não conseguem ter essa mobilidade, eu estou marcando com antecedência, porque eu preciso de todos vocês nesse mesmo horário específico. Eu preciso que seja um dia, um horário que todos possam. Qual seria o melhor horário que todos consigam equilibrar? É na hora do almoço? É à noite? É final de semana? Vocês conseguem conceder uma tarde ou amanhã, fazer trocas em outros lugares, que a gente consiga se equilibrar com antecedência? Estou sendo específica, tá? Mensurável, o é possível, vocês conseguem, estou fazendo com antecedência, mensurável. Alcance, é alcançável? Totalmente. Nós vamos tratar sobre tal assunto, é de extrema importância que vocês estejam juntos, porque eu preciso que vocês dividam comigo, eu preciso que vocês, né, que vocês deem um aceite comigo, são coisas para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Olha, eu transformando isso em alcançável, em rentável. Olha, vai ser uma reunião de tanto tempo, eu estou estimando que vai ser uma reunião de 2 horas. Ok, posso contar? Então eu vou passar aqui uma questão de opções, vocês marcam, conto com vocês. Todo mundo está lá. Eu sempre, quando eu entro em empresas que têm essa diferença de escala, né, é muito engraçado, que eles falam, impossível, não sei o quê. E todas as vezes eu faço, todos os funcionários estão lá, eles saem felizes, e eles falam, Rejane, eu adoro esses encontros, porque eu me sinto ouvido, e eu sinto que eu participo, eu tenho um senso de pertencimento da empresa. Então, gente, dá para fazer sim. Agora, tem uma forma de fazer. Então, toda a sua comunicação, ela vai ter clareza como? Se ela for específica. Não é ficar falando 15 vezes a mesma coisa. Não é ser prolixo. Não é falar mais do mesmo e nunca mais parar de falar daquilo. Então, é específico, tá? Ele precisa o quê? Ser mensurável. Ele tem que trazer dados, ele tem que ter uma medida, ele tem que ter uma mensuração, ele tem que ter uma confirmação, ele tem que ter um propósito, tá? Tem que ser alcançável, é algo que eu vou alcançar. Não é algo que é impossível, não é algo que é, tipo, surreal, eu vou ter que dar 3 carpaccio duplo no ar. Não. Tem que ter rentável, tem que mensurar valor, tá? E tem que ter tempo estimado. Beleza? Outro maior segundo problema, tá? Que eu tenho, que é assim, eu não sei nem explicar como isso acontece ainda, mas acontece. Reuniões sem propósitos. Gente, tem uma coisa que me deixa muito nervosa, e eu pratico isso dentro das minhas empresas. Eu detesto reunião de mais de 30, 40 minutos, a não ser que seja necessário, ou seja um treinamento. As minhas reuniões eu marco de 20, 25 minutos no máximo. Preciso disso, estou alinhado isso aqui, ok? Como eu consigo isso? Comunicação assertiva. Eu tenho um contrato de expectativa de alinhamento, eu tenho pontos de controle semanais, eu tenho pontos de controle, eu mensuro dados e eu trabalho com a estatística. Já vou ensinar isso para você, tá? Mas vamos lá. Vou marcar uma reunião para falar do vento e da água? Vou não, gente. Vou não. Rejane, né? Os meninos aqui fala, Rejane, preciso de uma reunião com você. Qual o assunto? Qual a pauta? É que eu queria... Não. Me traz um assunto, me traz pauta. Rejane, tivemos um problema. A minha empresa já sabe. Não me traga problemas, me traga solução. Qual a solução? Então, eu trabalho para transformar os meus meninos em solucionadores. Eles não chegam comigo com problema, eles chegam com a solução. Reuniões têm que ser rápidas, têm que ser precisas. Tem algumas empresas que parece que fica 8 horas por dia em reunião, tudo tem que parar, tem que alinhar. E quando faz aquela roda para averiguar informações? Quero saber quem errou, quero saber o... Gente, não perde tempo não. O mundo é de quem faz, o mundo é de quem se conecta com a solução, o mundo é de quem vai para frente. Então, para com essas coisas de juntar todo mundo, de ficar trabalhando. Não. A questão é, erramos, como vamos corrigir? O que vamos fazer para não errar mais? Qual a solução aqui? Aonde está o gargalo? Vamos corrigir o processo. Então, eu preciso ter o quê? Reuniões tem que ter propósito, tem que ter uma pauta, tem que ter um porquê. Pauta por quê? Vou falar 15 coisas numa reunião? Não, é cansativo. Deixa eu te contar uma coisa. Neurologicamente falando, depois de 55 minutos de concentração, seu cérebro, desliga.
ele desliga. Ele deixa de prestar atenção. Então, o ideal é quando você vai fazer reuniões longas, planejamentos, né, que exigem mais tempo, se a cada 55 minutos você vai parar para fazer o quê? Intervalo. É o lanchinho, é o coffee break. A não ser, né? Vou fazer 2 horas seguidas, coloco uma dinâmica, tiro uma pausa para pergunta. Então, tudo isso são técnicas que eu vou o quê? Vou relaxando e exigindo da neurociência, né? Do neurológico do meu colaborador, de quem está ouvindo um curso meu, de quem está tendo uma apresentação. Então, eu tenho que ter essas técnicas, eu tenho que buscar isso, porque reunião sem propósito é chato demais. As pessoas não participam, as pessoas não escutam, e a sensação que você tem é que você está perdendo tempo. E, de fato, você está perdendo tempo, tá? Terceiro também, que é campeão. Aqui eu peguei só os campeões. Excesso de informação versus prolixidade. Aqui pode ser prolixidade ou pode ser excesso de demanda, tá? Então, vamos lá. O que é a prolixidade? Eu vou te dar muito mais informações do que você precisa, eu vou te confundir. Você não vai atender o meu pedido porque eu te informei coisa demais. Eu me perdi. Já viu que as pessoas têm dificuldade? E aí elas começam a explicar demais e daqui a pouquinho elas estão, não, porque quando eu nasci, a minha mãe... Gente, é informação demais. Não. Informação tem que ser precisa. Informação tem que ser o quê? Específica. Informação tem que ser clara. É o que eu preciso para atender aquele pedido. Então, não sejam prolixos, tá? E tem uma outra demanda que é o excesso de demanda. Eu peço tudo na mesma hora, eu peço tudo ao mesmo tempo, eu quero tudo para ontem e eu não tenho prioridade nenhuma. E a pessoa olha para tudo aquilo ali e fala, tá, e o que eu faço primeiro? E como eu faço primeiro? E aí a empresa é aquele amontoado de pendências e parece que se você der 57 mil horas para a empresa, não adianta, porque falta prioridade, falta gestão de prioridade, falta gestão de organização de informações. Para eu fazer uma coisa, eu tenho que pegar informação no WhatsApp, no e-mail, eu tenho que ligar para a Sucante. Não. Tá tudo errado. Então, cuidado com isso. Não é nem ser prolixo demais, dar informações desnecessárias que vão ficar confusas, e nem fazer tudo ao mesmo tempo, do seu jeito, na sua hora, sem dar prioridades, sem fazer uma estrutura de prioridades, ok? E, gente, para finalizar os nossos campeões, ausência de feedback. Essa aqui é campeã, gente. Aonde a ausência de feedback entra, né? Empreendedores que só cobram, eles são ótimos para cobrar, porque você não fez isso, você não me entregou aquilo, e não sei o quê, eu não aguento mais te chamar a atenção por isso, mas não ensina, não treina, não consegue se comunicar, xinga, grita, é mal educado. Gente, feedback é o quê? É a certeza que você transformou aquela comunicação numa atitude correta. É a certeza que você fez um pedido e você recebeu esse pedido. Quando você não trabalha dessa forma, desculpa, você está gerando um problema para você mesmo. Por quê? Porque o outro nem entendeu. Nem entendeu. Eu tô assim, eu fico muito triste quando eu vou fazer pesquisa de satisfação, ou eu vou renovar contrato de expectativa de funcionário, e ele fala assim, Rejane, eu tô aqui porque eu preciso. Eu até agora não entendi. Esses dias o fulano, que normalmente é o empreendedor, o líder, né, chegou para mim e falou isso, me destratou, não me explicou, eu não sei o que ele quer, ele não consegue me passar isso com clareza, e eu tô fazendo, mas ele não me diz. Eu não sei o porquê que eu faço as coisas, eu só faço as coisas. Gente, isso é triste demais. Eu não estou falando de empresas pequenininhas, não. Eu estou falando de empresas de médio porte. Eu estou falando de empresas que têm um potencial enorme, mas não faturam mais, por quê? Porque a gente está resolvendo quem foi que derramou o café. A gente está resolvendo quem foi que falou mal do outro. Não. Você perde energia, as pessoas perdem motivação, elas perdem o motivo para agir. Se você não sabe dar feedback, se você não sabe construir validação, se você não treina, se você não orienta, se você não ensina, aquela pessoa perde o motivo para agir, por quê? Eu vou dando murro. Uma hora cansa, gente. Uma hora eu já nem sinto mais a dor do mundo, uma hora eu já tô, do murro, uma hora eu já tô o quê? Calejada. Não é assim que a gente trabalha. A gente precisa ter empatia, a gente precisa ter amor, a gente precisa entender que aquela pessoa está ali para me servir, mas eu também tô ali para servir ela. Porque 100% é pessoas. Se aquela pessoa não estiver ali, eu não consigo tudo sozinho. Troca todo mundo. Por quantas vezes?
Quantas vezes eu vou estar trocando toda a sua equipe e você não vai acertar a sua equipe? Quantas vezes você vai continuar sendo deixado na mão? Quantas vezes o seu funcionário vai sair quando você fala assim, nossa, agora eu posso tirar férias, ele sai e te deixa na mão? Eu conversei com uma empreendedora hoje, que a funcionária deixou a carta em cima da mesa e falou, tô indo embora, deixou a carta. Pronto, não atendeu mais telefone. Olha o nível dessa pessoa. E aí eu não sei te dizer, né, se o erro está na empreendedora, está nela, porque é uma empresa que só me ligou para fazer uma avaliação do que que poderia ter acontecido. Nós alinhamos, vou visitar ela na sexta-feira, né? Hoje é segunda aqui em Brasília. Então, o que acontece? Não trabalho dessa forma. Você precisa de pessoas, você não vai conseguir ser sozinho. Escala necessita de pessoas, 100% é pessoas. Se você não souber se comunicar, se você não souber validar, se você não souber ensinar, se você não conseguir dar feedbacks positivos e negativos, vai ficar muito difícil. Eu não tenho problema nenhum de... Você, né, a gente não pode ter problema nenhum de chegar e fazer uma correção, mas tem que ser um feedback construtivo, nunca depreciativo. Eu vou chegar para te elogiar, eu vou chegar para te corrigir, mas de forma correta, ok? Combinados? Beleza? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, vamos lá, para a gente conversar os pontos da comunicação, tá? Existe uma linguagem... Existe uma linguagem chamada comunicação não violenta, que é a CNV, tá? Maravilhosa, leia um livro construído de uma forma lindíssima, tá? É difícil porque ela vai contra a cultura, que a nossa cultura nos ensinou o quê? Se vira, dá seu pulo, para de mimimi, só obedece pronto, né? Cala a boca e obedece. Não, tá tudo errado. Tá tudo errado, tá? Então, nós temos a comunicação não violenta, que ela vê o quê? Contra tudo isso. Ela vem te dizer o quê? Ei, você tem que transformar as atitudes. Ei, você tem que ser claro. Ei, você tem que ser coeso. Ei, você tem que ser direto. Ei, você tem que ter empatia. Empatia não é só se colocar no lugar do outro. Empatia é se colocar no lugar do outro dentro da realidade do outro, dentro do olhar do outro. Então, a comunicação não violenta, ela vem trazer tudo isso, tá? Mas o que eu quero trabalhar com você hoje? Os pontos da comunicação não violenta. Então, o primeiro ponto para se ter uma comunicação assertiva é a observação. O que é observar? É observar. Observar não é julgar, não é criticar, não é comparar, é observar. Então, eu estou observando ali, eu estou ativando os meus sentidos, né? Visão, audição, sinestésico, e estou observando o que está acontecendo. Estou colhendo dados, eu estou na fase o quê? Só de observar, sem julgamento, sem crítica, sem comparação. Eu estou só observando. Depois eu vou prestar atenção, opa, estava certo. Qual o sentimento que essa observação me gera? Foi frustração? Foi incômodo? Foi felicidade? Foi realização? Foi resultado? Foi, né, percas? Então, eu vou prestar atenção qual foi o sentimento. Tristeza, felicidade, frustração, melancolia. O que aquilo ali me causou? Tá? Então, eu vou me conectar ali com o sentimento. No terceiro ponto, eu vou observar a necessidade. O que é a necessidade? Quantas vezes eu falo coisas que eu não deveria ter falado? Quantas vezes eu falo, ou eu não falo, coisas de forma errada? Quantas vezes eu me expresso de forma que eu falo, nossa, né? Não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter reagido assim, não devia ter sido reativo. Então, eu preciso entender que, às vezes, eu preciso falar, às vezes eu preciso me calar. Existe uma necessidade da comunicação. Era para ter sido falado? Não. Se você tivesse esperado 6 segundinhos e respirado, ensinei isso lá na aula 1, a amígdala cerebral, né? E respirado, você tinha construído isso de uma forma transformadora e motivadora, e não de uma forma destruidora, né? Então, o quarto, pedido. Então, eu só devo fazer uma comunicação, que é um pedido, quando eu avaliei, eu observei as informações, eu entendi o sentimento que ela me gerou, eu gerei uma necessidade e eu fiz um pedido. Vamos pensar aqui numa
voltar lá no relatório que eu dei o exemplo. Então, eu cheguei para o meu funcionário e falei, oi, tudo bom? Preciso de um relatório sobre o faturamento do mês de dezembro do cliente X. Eu preciso avaliar tais e tais e tais dados. Você consegue me entregar até às 18 horas? Consigo te entregar, Regiane. Excelente. Minha comunicação foi perfeita, não foi? Foi perfeita. Chegou às 18 horas, não recebi o relatório. Vou na mesa daquele colaborador, ele já foi embora. E aí? O que a gente faz, né? A maioria já ficou nervoso, já ligou, já brigou, não sei o quê, nananã. Eu, né, sempre peço as coisas de forma antecedente, vou esperar o dia seguinte, vou chegar para ele e falar assim, tudo bom, eu observei que você não entregou o relatório no prazo. Nosso combinado não era ontem, 18 horas? Eu fiz uma observação. Você não entregou o relatório, você tinha um combinado comigo que era ontem até às 18 horas, né? Sentimento. Eu me senti muito frustrada, porque eu percebi que você não se atentou ao meu pedido e você me disse que era possível você me entregar. O sentimento de frustração, né? Ou posso dizer, de certa forma, isso me deixou preocupada e apreensiva. Necessidade, né? O cumprimento do prazo na minha empresa, ele é imprescindível, ele é importante para eu manter a credibilidade com o meu cliente. Então, aqui eu fiz a necessidade. Por que eu precisava desse relatório? Lembra quando eu fui pedir esse relatório, eu te falei que era para o cliente tal, tudo mais? Então, olha, observei que você não entregou o relatório, você não cumpriu o prazo que você me deu. Você me deixou preocupada e você me deixou frustrada. E isso me preocupa, porque eu tinha um prazo com o meu cliente e eu perdi a minha credibilidade com o meu cliente porque você não foi responsável, você não cumpriu a sua palavra, né? E aí eu vou fazer um pedido, caso esse pedido caiba, né? Eu negociei um novo prazo com o meu cliente. Posso contar com seu empenho? Gente, numa hora dessa, o que a pessoa fez? Chorou, pediu desculpa. Ela não vai ficar, mas. E se ela ficar, você vai falar, não. Você se comprometeu comigo, você ficou de entregar o relatório, você me deu a sua palavra, eu fui até a sua mesa, você saiu, não me deu uma satisfação, eu negociei um novo prazo, posso combinar com você? Posso concordar? Ou senão eu vou fazer o pedido, né? Olha, eu não tive como te esperar, eu já gerei esse relatório, mas eu preciso confiar que isso nunca mais vai acontecer. Eu preciso confiar em você. Posso confiar em você? Então, você viu como as etapas ficam mais fáceis? Então, eu fiz um pedido, eu fiz eu percebo o sentimento, eu fiz uma necessidade, desculpa, gente. Então, eu fiz uma observação, eu vi o sentimento, eu gerei a necessidade e eu fiz um pedido. Regiane, muito difícil se comunicar assim. Ninguém te disse que ia ser fácil, né? Mas o que eu te disse? Vai ser assertivo. Porque aí, vamos lá, te pediu o relatório, você não fez, chama aqui, você não me entregou o relatório. Ah, porque assim não dá, porque você não... Manda embora. Gente, vai ter que contratar outra pessoa que também vai ter dificuldade, talvez não as mesmas, mas ninguém é perfeito, 100% é pessoas. Então, eu preciso ter essa arte, tá? De comunicar com as pessoas de forma assertiva. Você viu que em nenhum momento eu fui, ai, né, poxa, aí eu contei com você, aí meu cliente ficou super chateado. Não, gente, não é manipulação, não é sentimentalismo, é prática. E, Regiane, por que eu tenho que colocar sentimento? Porque você é 80% emocional. Gente, se liga nisso, eu já falei, mas eu vou repetir. Nós somos 80% emocional e 20% racional. Então, se eu não entendo a emoção, se eu não consigo criar um caminho neural naquela pessoa para ela entender aonde ela faltou comigo, se for só racional, então você vai perder os pontos da sua comissão e da sua meta. Não. Precisa ter emoção. Nós somos 20% emocionais, nós somos 20% racionais. Então, o que acontece? Nós aprendemos com o que a gente ouve? Não, a gente aprende com o que a gente faz, tá? Eu acho que eu não falei isso na primeira aula, então vamos lá. Quando eu escrevo, quando eu escuto, quando eu aprendo, 30% de cognição com os meus sentidos, seja ver, seja ouvir, seja executar, seja experimentar, 30% de aprendizado. Quando eu entro em ação, eu levo esse aprendizado para 70%. Quando eu me comprometo com o outro, 90%. Então, qual é a arte da comunicação empresarial? Fazer com que o meu colaborador se comprometa comigo e eu estou comprometido com ele. Então, ele não é só mais um número, ele não é só um salário, ele é um resultado. Eu preciso que aquele resultado me gere. Às vezes vocês falam assim, mas essa pessoa ganha R$2.000. Não, ela não ganha R$2.000, não, ela ganha pelo menos o dobro de R$2.000. R$2.000 é o salário dela. Quando você vai colocar encargos, vale transporte, vale refeição, e se tiver mais benefícios como plano de saúde, você
você vai dobrar para mais isso. Agora, a pergunta é, essa pessoa está te rentabilizando esse investimento? Porque o que você faz nela é um investimento. Ela te rentabiliza? Porque tem empresas que, quando vai pegar o valor setorizado da folha de pagamento e vai entender isso, eles querem chorar. Eles querem chorar. Porque eles têm funcionário que representa para ele um investimento de 4, 5 mil reais que não rende nada. E não rende por quê? Tudo é responsabilidade do empreendedor. Você treinou? Você comunicou? Você soube efetivar os seus pedidos? Você soube gerar no outro esse compromisso com essa informação? Com esse resultado? Porque o resultado é da empresa, mas eu preciso ter um líder ali em cima falando, opa, preciso gerar resultado. E, gente, vamos voltar agora aqui um pouquinho para o mundo real, né? Tudo aqui é real, mas vamos voltar para uma coisa que eu tenho certeza que vocês estão aí se perguntando, que vocês estão aí se debatendo, né? Que vocês estão dizendo, muito difícil, né? Rejane, mas eu não vou dar conta, não, Rejane, eu não sou de ferro. Quando eu vejo, eu já explodi. Quando eu vejo, eu já falei. Gestão da emoção. Gestão da emoção. Então, vamos lá, foi a nossa primeira aula, gente. Eu preciso que você tenha gestão da sua emoção. Eu preciso que você entenda que pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. A sua empresa é um lugar de resultados. A sua empresa é um lugar de estratégias. A sua empresa é um lugar de resultados. Resultados financeiros, a não ser que você seja uma instituição filantrópica, mesmo assim, você vai gerar resultados de outra forma. Então, uma empresa, ela é feita 100% de pessoas que atendem processos que geram resultados. Dentro de pessoas, processos e resultados, eu tenho que ter estratégias, eu tenho que ter comunicação, eu tenho que ter alinhamento, eu tenho que ter ponto de controle. Quando eu não faço isso, eu estou deixando que o sistema vá contra mim. E aí, gente, é a parte complicada, porque quando eu vou perceber, eu já não tenho muito, às vezes, para onde ir, ou eu vou ter que gastar uma energia grande demais para reverter toda aquela situação. Tem empresas que eu entro, que a minha orientação é trocar toda a equipe. Toda a equipe. Agora, se eu troco toda a equipe e não mudo a mentalidade empreendedora, não adiantou nada, porque a próxima equipe vai ficar da mesma forma. Então, eu preciso que você entenda que a comunicação ela não é isolada, ela é uma das ferramentas e ela representa 98% dos seus resultados. Ela é extremamente importante. Então, não é simplesmente me comunicar. Eu tenho que saber me comunicar, gente, porque se fosse fácil, a gente não tinha tanto problema de comunicação nesse mundo. Fosse ele amoroso, fosse ele, né, de relacionamentos, fosse ele profissional, eu não teria. Então, você tem que parar para pensar se a sua comunicação, ela edifica ou se a sua comunicação, ela condena. O que sai da sua boca? Só palavras negativas, só críticas, só comparação? Você está trabalhando num ambiente o quê? Pesado, de condenação, de acusador. É difícil. As pessoas da sua empresa não vão se sentir reconhecidas e vão ficar igual a você. Tudo vai ser reclamação, tudo vai ser chateação, tudo vai ser muito pesado. O clima da empresa, nossa, vai lá embaixo, tá? O clima organizacional vai lá embaixo. Se você já tem uma comunicação, o quê? Uma comunicação jamais assertiva, uma comunicação inclusiva, uma comunicação que transforma, uma comunicação que se preocupa não em estar certo ou estar errado, mas se preocupa em desenvolver, em treinar, a sua empresa ela vai dar um up muito grande, porque aí sim a gente vai estar falando o quê, gente? Vamos voltar lá? Tirei aqui para vocês, né? Mas vamos voltar lá, que isso aqui é importante. Nós vamos estar falando de quê, gente? Nós vamos estar falando de melhoria nos processos, as pessoas vão participar, as pessoas vão opinar, as pessoas vão te convidar, elas só não vão esperar você fazer o ponto de controle. Rejane, o que é ponto de controle? Gente, se você é aquele empreendedor que passa uma demanda e não confere nunca, e aí quando a pessoa vai sair da sua empresa, ou quando você senta um dia para fazer uma coisa, você vai descobrir que está tudo errado, que não tem nada feito, que você está sendo roubado, que você está sendo enganado, a culpa é sua. Então, você tem que ter pontos de controle. Você vai conseguir controlar toda a sua empresa? Talvez não. Mas, para isso, você tem que ter bons líderes e, para isso, você vai ter que ter estatística. Então, de tempos em tempos, né? De tempos em tempos diários ou semanais, não é de um ano em um ano, 6 meses, 6 meses. Você vai pegando dados e você vai avaliando proporcionalmente, estatisticamente, para falar, não, tá ok, não, tá correto, não, esse processo aqui tá certo, juntamente com seus líderes. Quem vai fazer mais isso é líder. Se você é o líder principal, é você mesmo, tá? Então, você vai melhorar os processos da sua empresa vai fluir. Quando o processo melhora, gente, quando o processo flui,
economicamente eu gero mais resultado, porque eu não tenho tanto tempo de refazimento, eu não bato tanto a cabeça, tá? Você vai ter colaboradores engajados que queiram estar na sua empresa, que queiram crescer com a sua empresa, que trazem novidades para a sua empresa, que dão opiniões na sua empresa, que ajudam, que engajam, que motivam, pessoas felizes, que querem mais, tá? Você vai diminuir o conflito. Então, não vai ser uma empresa com briga, com discussão, foi fulano que fez, foi fulano que... Não, vai ser uma empresa que todo mundo busca solução, todo mundo cresce, tá? Você vai ter um clima gostoso, porque é muito bom trabalhar num lugar desse, tá? E você vai ter resultados maravilhosos, porque tudo que você foca expande. Rejane, muito difícil, não vou saber falar nada, fazer nada disso que você fez, que você falou. Ixi. Peraí, gente. Voltou. Voltei. Acho que eu tinha abandonado vocês, né? Então, vamos lá. Muito difícil fazer tudo isso, Rejane. Achei muito complicado. Gente, difícil é ter uma empresa que não te dá lucro e liberdade, que você não tem pessoas que você pode contar, que os processos não funcionam e que seus resultados são medíocres. Isso sim é difícil. O tanto que você trabalha, o tanto que você se empenha e não tem resultados, não tem pessoas, não tem processo, não pode viajar, não pode ter paz. Isso sim é difícil. Isso é complicadíssimo. Então, cuidado. Existe o fácil e existe o difícil, tá? Escolha o que é seu fácil e o que é seu difícil. Porque quando você me diz que isso é difícil, eu olho para você e falo, não, difícil são os resultados que você está tendo. Difícil é a equipe que você tem. Difícil é você não querer mudar o seu padrão de comportamento como empreendedor. Isso sim é difícil. Agora, vamos lá, gente. Tudo que você foca, expande. Bora focar, bora evoluir, né? Hoje eu usei uma frase, eu não vou lembrar dela agora, mas fala o quê? Sobre disciplina. O que é a disciplina? Todo dia eu vou dar um passo a mais. Todo dia eu dou um passo, todo dia eu dou um passo. Daqui a pouco, lembra lá na primeira aula? Isso vira um hábito. Daqui a pouco, falar de forma mais tranquila, falar de forma mais específica, falar de forma mais direta, é tranquilo para mim. É normal. É igual quando você começa no Instagram, quando você começa no marketing. Gente, difícil demais. O primeiro vídeo você faz umas 500 opções, depois você tá o quê? Né? Parece que o celular já está acoplado, você já está fazendo natural. Minhas primeiras aulas eram mega travadas, agora a coisa flui mais, ainda tem muito a melhorar, né? Inclusive pode mandar aí os seus pontos de melhoria, tá? Super sou adepta a feedback, amo feedback. Então, difícil, gente, é viver de forma medíocre. Difícil é ter um negócio, ver o negócio não desenvolver e ver aquele negócio me gerar dor, me gerar estresse, me gerar cansaço. Então, você é capaz, você nasceu pronto. E essa aula é para te ajudar, tá? Precisa de mentalidade empreendedora? Precisa, mas nós já falamos de gestão emocional, nós já falamos de passado, presente e futuro e como o nosso processo de mudança funciona. Nós estamos falando de comunicação, tá? A próxima aula nós vamos falar de ação, de como entrar em ação. E a última aula a gente vai dar uma noção de plano de ação e processos. Então, aqui você já consegue desbloquear muita coisa. Rejane, ainda não é o suficiente? É um prazer. Manda mensagem. A RC Consultoria está aí para te ajudar, tá? Vai ser um prazer trabalhar com você. Se não for a RC Consultoria, procura um consultor, procura um coach, claro, que a RC Consultoria é a melhor, né, gente? Não tem para onde correr. Mas o importante é você não parar, é você não desistir, é você evoluir. E aí você vai ter que escolher qual o seu fácil e qual o seu difícil. Mas eu acredito em você. E eu já estive nesse lugar que eu olhava para tudo isso e falava, meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus, isso é difícil demais. E hoje eu faço de uma forma tão natural e faz tanto sentido, me dá tanta paz que eu falo, uau, obrigada, Senhor, porque eu nasci para fazer o que eu estou fazendo. Eu nasci para ter a empresa que eu tenho, para ter os lucros que eu tenho, os resultados que eu tenho. Entenda, tudo que você faz te trouxe até aqui. Então, faça o que é certo. Faça o que precisa ser feito. Tenha disciplina. Aprenda a se comunicar, porque 98% do seu resultado vai ser comunicação. Pode ser? Beijos enormes. Um prazer estar aqui com você. Segunda-feira que vem a nossa quarta e penúltima aula. Nós vamos falar sobre ação.
como entrar em ação, como colocar tudo isso aí, né, para executar. Nós vamos falar sobre sucesso, nós vamos falar sobre muitas coisas legais e eu te espero lá. E deixa aqui o seu comentário, se você teve alguma dúvida, fala comigo. Tem um Instagram também, Rejane Celi Consultoria, tem um grupo do WhatsApp, se você está aqui, tem um grupo do WhatsApp VIP, tá? E tem aí também que eu vou deixar para você o linkzinho da nossa mentoria. Quero personalizar, quero fazer isso junto com você, quero fazer isso de forma personalizada. Vem para a mentoria que vai ser um sucesso e você vai se potencializar muito. Lucro e liberdade. Bora? Bora viver assim que é bom demais, ok? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.